A gente atualiza agora o caso de um helicóptero que caiu ontem à tarde no rio Hudson, em Nova York, e acabou matando 6 pessoas. O piloto da aeronave teria relatado falta de combustível pouco antes da queda. Priscila Yazbek vem com mais informações ao vivo de Nova York. Está fazendo um tempo feio ali, mas, Priscila, o que se sabe a respeito desse acidente? Porque ontem, aparentemente, não havia condições climáticas tão desfavoráveis assim. Boa tarde. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Ontem, aparentemente, conforme as notícias vão chegando, ainda sem nenhuma informação oficial, mas conforme entrevistas do CEO da empresa de helicópteros, também relatos de testemunhas, o que aparentemente causou esse acidente foi uma falha mecânica no helicóptero que fez com que a hélice se soltasse desse helicóptero. O CEO da companhia que operava o voo deu uma entrevista ao The Telegraph e disse que o piloto dessa aeronave ligou dizendo que estava pousando e que precisava de combustível e que ele deveria ter levado cerca de 3 minutos para chegar, mas 20 minutos depois, conforme relata esse CEO, ele não chegou. Ele também se esquivou de uma pergunta quando o jornalista perguntou qual era o estado de manutenção da aeronave e ele disse que cabe ao diretor de manutenção da empresa responder a esse questionamento. Também uma outra entrevista, o CEO da empresa, o Michael Roth, ele também falou para o New York Post que ele estava arrasado e não tinha ideia sobre o motivo pelo qual o acidente aconteceu. Isso foi ontem nessa entrevista e ele disse que a única coisa que ele sabe é que ao assistir o vídeo do helicóptero caindo, as pás do rotor principal, ou seja, da hélice principal, não estavam no helicóptero. E ele falou que também não tinha visto um acidente como esse acontecer nos seus 30 anos nesse negócio de helicópteros de passeio, mas comentou que essas máquinas, estamos falando de máquinas e essas máquinas quebram. Foram as palavras, então, do dono dessa empresa que fazia esses passeios de turismo com helicópteros aqui em Manhattan. Vocês estão vendo atrás de mim, eu estou na frente do rio Hudson. O acidente ele aconteceu do outro lado do rio, aqui eu estou em Manhattan, então bem perto da costa que fica em New Jersey. Infelizmente, como vocês disseram, 6 pessoas morreram, 5 pessoas da mesma família. Entre as vítimas estão o CEO da Siemens na Espanha, Agustín Escobar, também a sua esposa, Mercé Campubri Montal, e os 3 filhos do casal. Ainda não há informações sobre a idade deles, mas jornalistas aqui da imprensa americana relatam que as crianças tinham 4, 5 e 11 anos. Também o piloto da aeronave não resistiu a esse acidente que aconteceu ontem por volta das 4 horas e 15 minutos do horário de Brasília. Esse helicóptero teria saído do centro de Manhattan, teria feito um sobrevoo de cerca de 15 minutos, chegou a passar pela Estátua da Liberdade, que é uma rota comum desses helicópteros de passeio, mas depois disso ele passou pela ponte George Washington e em seguida acabou caindo. Vídeos que circulam na internet, Yuri e Débora, mostram que esse helicóptero ele teve a sua hélice se desprendendo da sua fuselagem e depois ele aparece rodopiando até cair, perder a altitude e cair no rio Hudson. Também o que especialistas dizem é que essa hélice pode ter batido na cauda do helicóptero e isso pode ter provocado o acidente. Quando o helicóptero caiu, o tempo estava nublado, talvez não tão nublado quanto agora, mas com ventos de 16 a 24 km por hora, rajadas de até 40 km por hora, isso segundo informações que já foram passadas por autoridades americanas. E esse helicóptero foi construído em 2004 e tinha um certificado de autorização para realizar os voos emitido em 2016 e válido até 2029, portanto estava válido. O prefeito de Nova York, Eric Adams, confirmou que os corpos foram resgatados do rio Hudson e lamentou, claro, a tragédia. Ele falou que é de partir o coração, que nossos corações estão com as famílias daqueles que estavam a bordo e também as fuselagens do helicóptero foram resgatadas cerca de algumas horas depois
da queda por volta das 20 horas aqui do horário local, 9 horas aí do horário de Brasília. Sobre o CEO que morreu nessa tragédia, ele trabalhou por 27 anos na Siemens, ele era CEO global de infraestrutura ferroviária da empresa e a sua esposa trabalhou também na Siemens na área de energia e eles eram de Barcelona, portanto autoridades também de Barcelona se manifestaram, lamentaram a tragédia e também o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que disse que as notícias que chegam até nós sobre a queda do helicóptero são devastadoras. Ele falou que 5 espanhóis da mesma família, 3 deles crianças e o piloto perderam a vida. É uma tragédia inimaginável, foram as palavras então de Pedro Sánchez. A gente segue, claro, acompanhando todas as informações sobre essa tragédia e qualquer atualização eu volto a acionar vocês. Priscila, Débora falando aqui de Brasília contigo. Só mais uma pergunta, não sei se tem essas informações, né? Você traz informações bem completas, mas você nos trouxe que os destroços da fuselagem dessa aeronave foram retiradas já da água do rio Hudson. Gostaria de saber se eles deram alguma previsão de quanto tempo pode levar esse trabalho de perícia. Normalmente, Débora, não tem uma estimativa certa, mas normalmente é um trabalho que pode demorar mais de semanas, né? A gente tem outros casos de acidentes, até acabei não comentando, mas que já aconteceram aqui no rio Hudson. Teve uma colisão entre um avião e um helicóptero em 2009 que matou 9 pessoas, também 5 pessoas morreram em 2018. Já são 38 acidentes que aconteceram, 38 mortes que aconteceram aqui no rio Hudson desde 1977, mas o episódio mais conhecido de acidentes aqui no rio Hudson foi o avião da US Airways, que em 2009 fez um pouso sobre o rio Hudson e com isso as pessoas todas que estavam a bordo do avião conseguiram sobreviver e esse episódio inclusive ficou conhecido como milagre no rio Hudson. Agora, é claro, as autoridades vão fazer toda essa perícia, essa fuselagem, como eu disse, foi resgatada ontem, então à noite ainda, 9 horas da noite aqui do horário local. As autoridades evitam fazer qualquer comentário sobre o que já sabem. Até o momento que a gente tem são esses especialistas que eles dizem que essa foi uma falha mecânica catastrófica, que não havia nada que o piloto pudesse fazer no momento em que essa hélice se descolou, que a hélice pode ter batido na cauda do helicóptero e que mesmo que o piloto fosse muito experiente ou tentasse fazer qualquer tipo de manobra, no momento em que essa hélice se desprendeu, esses passageiros já estavam mortos. Foram alguns dos comentários que especialistas fizeram sobre essa tragédia, mais uma tragédia, infelizmente, que vitimou essas 6 pessoas aqui no rio Hudson. Priscila Yazbek, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Nova York e corre lá para se esquentar, que só de ver o casaco da Pri Yazbek já dá um frio na gente também. Um bom trabalho, bom quentinho ali para Priscila Yazbek. E novas imagens do momento da queda indicam que esse helicóptero pode ter se partido antes de ter caído no rio. É o que a gente vai ver neste momento. Olha, acompanhe as imagens. Em um primeiro momento, é possível ver uma parte da aeronave caindo na água. Logo em seguida, uma outra estrutura que parece ser a hélice despenca também. As autoridades ainda estão investigando a causa do acidente, mas você vê aí esse primeiro momento, né, que cai ali um objeto e depois um outro ali, ó, vão caindo alguns pedaços. Daí esta impressão de que pelo movimento da água, de que partes do helicóptero podem o helicóptero pode ter se despedaçado ainda no ar, não só com o momento da queda. E aí a gente vê agora, né, nesta imagem, que fica mais nítido o quanto ele estava na margem de quem olha em direção ao norte, na margem esquerda do rio Hudson, mais próximo de Nova Jersey, de Jersey City, e não em Manhattan, que aparece ali com seu skyline no fundo ali da tela, naquela altura que a gente tinha falado ontem, ali próximo do Pier 40, ali do outro lado da tela. Bem ali, para quem reconhece, é possível ver até a ponta do Empire State ali no horizonte, assim como algumas torres novas ali perto de Hudson Park, que é uma área que passou por uma série de novos empreendimentos. Tem um dos mirantes ali bem no canto esquerdo da tela.
dá para ficar bem visível isso, mas o que pode ter acontecido, quanto isso se conecta com a questão de que eventualmente o piloto relatou perda de combustível, tudo isso vai ser investigado, claro, pelas autoridades americanas. E como a gente viu ontem, depois por aquele site Flight Radar, o helicóptero, de fato, um helicóptero que faz esse serviço de turismo, de visualização do skyline de Nova York, né, de sightseeing, ele havia saído ali de downtown, ali da parte sul da ilha de Manhattan, percorrido todo o Hudson, margeando a ilha, e quando preparava-se ali para voltar, né, e no começo tinha inclusive feito um sobrevoo mais próximo à Estátua da Liberdade, fica mais ao sul ali, entre o continente e a ilha de Manhattan, e aí acabou acontecendo, infelizmente, esta tragédia, Débora Bergamasco.